Olá, amigo, amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Nosso propósito aqui é ter uma conversa com você e esse canal ele foi desenvolvido exatamente com este propósito, ajudar você a ter uma vida um pouco melhor, a viver de uma maneira um pouco melhor, a contribuir com a sua vida de alguma forma. Porque a sociedade hoje, nós vivemos a sociedade pós-moderna e a configuração do mundo hoje está bem complicado. Nas palavras de Zygmunt Bauman, um filósofo contemporâneo, ele disse que nós vivemos um mundo líquido, né? Nós vivemos, ou seja, uma sociedade líquida, uma sociedade sem firmeza, sem consistência e vai em direção à correnteza, né? Então hoje a configuração do mundo pós-moderno está bem corrida, bem complicado, porque hoje vivemos na era da tecnologia, as pessoas estão muito apressadas, né? As pessoas querem tudo para ontem. Hoje a era do fast food, a era dos deliveries, a era da comida pronta, né? Que você só chama ali no iFood ou em outro aplicativo de comida e a comida vem rapidinho para você. Vivemos hoje o que disse Augusto Cury, alguém que por quem eu tenho uma admiração. Nós vivemos hoje a uma síndrome muito perigosa que é chamada da SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado. Então, infelizmente, os canais de notícias só dão muitas notícias negativas, notícias ruins, causando pânico nas pessoas. É a pandemia, são tantas doenças, né? São doenças desconhecidas e inimaginadas, né? Inimagináveis, melhor dizendo, há um tempo atrás. E hoje a gente vive uma sociedade apressada, uma sociedade com medo, enfim, nossa juventude se perdendo, muitos se envolvendo com drogas, com coisas erradas, enfim, a criminalidade aumentando. Então a gente precisa ter um pouco de alento, um pouco de paz para vivermos. E o nosso objetivo nesse canal é exatamente isso, te ajudar a encontrar uma palavra que traga satisfação para você, que traga um pouco de alívio, porque o nosso propósito aqui é te ajudar a viver um pouco melhor. Se eu ajudar você a enfrentar, sabe, a correria do dia a dia, as lutas do dia a dia de uma forma melhor, te ajudar a encontrar forças para vencer, para matar o seu leão de cada dia, eu estarei cumprindo a minha missão aqui na Terra, porque eu nasci para isso, para ajudar, para abençoar vidas. E eu li uma frase uma vez que quem não vive para servir não serve para viver. E eu levo essa frase por toda a minha vida. Eu já passei também por momentos muito difíceis. A gente vai estar comentando aqui no decorrer dos dias um pouco da minha trajetória de vida. E enfim, eu vou estar compartilhando com vocês para que você entenda que a gente consegue sim superar, a gente consegue viver. Mas hoje eu vou falar da inteligência emocional. Mas o que é inteligência emocional? Segundo a psicologia, a inteligência emocional é a habilidade de você lidar com problemas intrapessoal e interpessoal. Você lidar com problemas consigo mesmo, com o seu eu e também com problemas de outros indivíduos que vêm de fora, né? Você saber lidar, você ter uma capacidade de amortecer o impacto daquilo que vem contra você, ou daquela força, daquilo que grita dentro de você, daquilo que quer te esmagar de alguma maneira, te desmotivar, te jogar para baixo, ou simplesmente você ter condições para poder amortecer o impacto
de um impulso de alguma coisa que acontece talvez no trânsito, você no trânsito de uma cidade, alguém te fecha, alguém fecha o teu carro, alguém bate em você, alguém, sabe, ou você involuntariamente, você acaba fechando alguém, acontecendo alguma coisa, e vem aquela pessoa, aquela, sabe, aquela braveza aí te xingando, e você ter a paz para você ter o controle para você poder amortecer o impacto daquilo, amenizar e resolver a situação. Ok? Mas hoje, nessa primeira conversa, que não será uma conversa longa, serão pílulas apenas, podemos assim dizer, que vamos estar compartilhando aqui ao longo desses dias. Todo dia a gente vai colocar um vídeo novo aqui no canal. Já peço a você que não é inscrito, você por gentileza se inscreva e que você também faça o favor de compartilhar esse vídeo, tá bom? Com outras pessoas, ajude a outras pessoas também a terem acesso a aos conteúdos que a gente disponibiliza aqui. Nos ajuda também, nos ajuda a alcançar o máximo possível de pessoas, porque se você compartilhar os meus vídeos, você vai estar abençoando a vida de alguém, você vai estar ajudando alguém também a receber uma palavra de incentivo, de apoio, tá bom? Eu sei que vai ser muito bom para a vida desta pessoa. Primeiramente, eu quero falar sobre estado emocional, ou seja, nós temos dois estados. Nós temos o estado atual em que a gente vive e nós temos o nosso estado desejado. Ou seja, eu estou aqui hoje, mas eu quero chegar amanhã lá. Mas para mim chegar em algum lugar, ao lugar onde eu desejo, existe um processo. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo simples. Quando você vai fazer uma viagem, você leva um tanto de roupa, um tanto de objetos pessoais. Digamos que você vai fazer uma viagem para Disney. Você vai passar lá, você vai passar nos Estados Unidos aí 15 dias. Você vai levar roupas, objetos pessoais proporcionais aos dias que você vai passar. E você vai para cá, aí você aqui no Brasil vai para casa da tua mãe passar o final de semana. A sua bagagem é completamente diferente. Você só vai para a casa da tua mãe, só passar um final de semana. Você não vai levar tanta coisa. Entende? Assim é o estado que a gente deseja chegar. A gente primeiro precisa mapear o nosso estado atual e se preparar para o estado desejado. Vamos falar um pouquinho sobre o mapeamento do estado atual. A questão-chave para iniciarmos o mapeamento do estado atual é o seguinte: como está a sua vida? Como está a minha vida? E quais são os meus resultados ultimamente? Será que o que eu tenho feito tem contribuído para o bem-estar das pessoas? Será que o que eu tenho feito, a forma que eu vivo, a minha vida, tem ajudado alguém, tem servido de um exemplo positivo, de um bom exemplo para as pessoas? Você não conseguirá alcançar um estado desejado se você não mapear o seu estado atual. É preciso mapear o seu estado atual para poder chegar ao seu estado desejado. Sabemos que encontrar resposta para essa pergunta não é uma tarefa fácil. Não é muito fácil você encontrar uma resposta para tal pergunta. Porque para você encontrar a resposta para essa pergunta, você precisa fazer uma introspecção. E essa introspecção, ela deve ser diária. É acordar pela manhã, olhar para dentro de si e se perguntar: como está a minha vida? É conversar com o seu eu, conversar consigo mesmo. Interessante é que o Senhor Jesus Cristo, ele falou uma palavra de algo muito forte, na verdade uma frase, né? Ele disse algo
muito interessante, está registrado no livro do Evangelho de São Mateus, no capítulo 6 e no versículo 6, ele disse assim: quando você for orar, entra no teu quarto e fecha a tua porta e conversa entre você e Deus. E Deus, que vê o segredo, que conhece os segredos das pessoas, te responderá. Ou seja, o que o Senhor estava querendo dizer com isso? Ele estava dizendo o quê? Você precisa ter uma conversa consigo mesmo. Porque assim, quando você vai numa igreja, ou você vai em um templo religioso, seja lá qual for a sua religião, que você participa de uma reza, de uma oração, você está ali em grupo, em comunidade, ali você ora, você faz as suas preces, mas muitas pessoas estão usando uma máscara. Entende? Ou seja, não estão sendo realistas, estão apenas seguindo um rito, estão apenas seguindo ali uma liturgia cultica, mas não estão desnudando a sua alma. Quando o Senhor disse para você entrar no seu quarto e ficar a sós com Deus e falar com Deus, Ele está dizendo o seguinte: você vai desnudar a sua alma. Porque há duas pessoas de quem você não consegue esconder absolutamente nada. A primeira é de Deus e a segunda é de você mesmo. Você não consegue esconder nada de si mesmo, entende? Então, é por isso que ele disse, que o Senhor Jesus disse para a gente entrar e fechar a porta e ficar sós com Deus. Isso é importante, isso também é você conversar com o seu eu, com o verdadeiro eu que está dentro de você, dentro do teu ser. Porque o verdadeiro eu não é o nome que você tem na sua identidade, não é aquele nome que está na sua certidão de nascimento, porque aquele nome não foi você quem escolheu. Eu me chamo Fernando, e o meu nome não fui eu quem escolhi o meu nome, foi a minha mãe que escolheu o meu nome. Enfim, mas o meu verdadeiro eu é o meu ser que está dentro de mim, sabe? E essa é a minha verdadeira identidade. Então, o seu verdadeiro eu não é o nome que você tem na sua certidão de nascimento, na sua carteira de identidade. É o verdadeiro eu que está dentro do teu ser, no mais profundo dos oceanos, que é o teu ser. E para você mapear o seu estado atual, você precisa ter uma conversa com o seu próprio eu. Tirar o tempo para você e se perguntar. Nós chamamos isso de introspecção. É você olhar para dentro de si, conversar com o seu eu e ponderar as suas atitudes, o que você tem feito, sabe, o que você tem realizado. Se realmente isso que você escolheu para si, isso que você está fazendo, essa atitude, se realmente isso vale a pena, entende? Ou não. Você ajustar aquilo que necessita ser ajustado, sabe? E, enfim, você extrair o melhor de si. Isso é inteligência emocional. Mas também sabemos que somente dessa forma poderemos nos tornar mais conscientes de tudo aquilo que tem ocorrido em nossa vida e assim ter a oportunidade de redirecionar nossas ações e, consequentemente, colher resultados melhores. Você só vai conseguir redirecionar suas ações e consultar resultados, ou seja, conquistar resultados melhores quando você tiver uma consulta com o seu próprio eu. Tem muita gente que acha que pode conquistar alguma coisa trapaceando, passando a perna nos outros, no dito popular, passando a perna, trapaceando, enganando, mentindo para as pessoas, sabe? Mas essa pessoa que mente, entenda uma coisa: quem mente, a pessoa que mente, ela sabe dentro de si que ela está enganando a outras pessoas, mas ela não se sente bem.
Porque mentir é um vício. Tem gente que mente tanto que não consegue viver sem mentir. Isso se torna um vício. Eu conheci pessoas assim, infelizmente. Mas quem mente está enganando a duas pessoas. A pessoa que está sendo ludibriada pela mentira, pelo mentiroso, é a si mesmo, porque a pessoa que mente, ela não se sente bem, tá? Pode ter certeza disso. Mas como assim não se sente bem? O eu daquela pessoa, aquela pessoa pode até, tipo assim, você sabe que, às vezes você conhece a pessoa que mentiu para alguém, que você sabe que aquela pessoa mentiu para alguém, e a pessoa vai disfarçar para você, vai mentir, vai dizer deu tudo certo, mas dentro dela, ela sabe que não está correto. Aquela partícula de Deus sabe que há dentro do ser humano. Enfim. E quando a pessoa mente para alguém, ela está enganando duas pessoas. A pessoa que foi enganada por ela e a si mesma. Porque o mentiroso, ele pensa, apesar de se sentir mal, de saber que lá dentro, no seu âmago, ele sabe que aquilo não é correto, mas ele faz. Ele está se enganando por achar, por pensar naquele momento, que a sua mentira pode levá-lo a algum lugar, mas ele está se enganando por quando não calcula as consequências da sua mentira e por não visualizar com a sua mente, com a sua inteligência, as consequências, sabe, daquele ato de mentir, de enganar os outros. Ele está plantando. Existe uma lei que rege o mundo, sobretudo o mundo espiritual, chamado karma, que é a lei do retorno. E o universo se encarrega de devolver para a pessoa tudo aquilo que a pessoa plantou. Isso não é regra apenas para a terra, quando você planta, né, você colhe, não, é apenas da natureza. Aqui terrena. O próprio universo se encarrega de devolver ao cidadão a colheita de acordo com a sua semente, com a sua semeadura. Entende? Então a pessoa, quando pensa que está ludibriando os outros, ela vai estar se enganando a si mesma. Entende isso? Grave isso na sua memória. Então é necessário você ponderar o seu estado atual, conversar consigo mesmo, né? Você poder ter consciência daquilo que você está fazendo, para que você possa então chegar ao seu estado desejado, colher resultados melhores. Uma vez mentalizada a resposta para a pergunta proposta, é importante ter a clareza de que nós somos assim. Aliás, nós não somos assim, nós estamos assim. E podemos optar por uma vida muito melhor, uma vida muito mais abundante, repleta de conquistas e realizações. Você precisa entender o seguinte: existe o ser e o estar. Em francês é chamado de être, le verbe être. O verbo être, que é ser e estar. Entenda uma coisa: existe o verbo ser, em português, e o verbo estar. Uma questão é ser, outra coisa é estar. Você é um indivíduo, mas às vezes você está em uma condição diferente do que realmente você é. Você não tem que se conformar da forma ou com o estado em que você está. Você tem que buscar entender quem você realmente é. Às vezes você está em uma situação, mas você não é aquela situação. Entende? Eu vou repetir aqui, porque isso aqui é muito importante. Uma vez mentalizada a resposta, onde eu quero chegar, como eu estou agora, como está o meu estado atual, aí você vai partir
para a segunda etapa, uma vez mentalizada a resposta para a pergunta proposta, é importante ter clareza de que nós não somos assim, mas nós estamos assim. Eu não sou assim. Talvez você esteja fazendo algo que não esteja se sentindo bem, talvez você esteja agindo de uma forma que não é correta, sabe, fazendo alguma coisa que não é bom para você nem para as pessoas que estão próximas de você. Você precisa entender que você não é assim, você só está assim. Mas esse ser e estar, você tem duas opções. Tá? Mas uma escolha. Você pode escolher por continuar assim, ou por ser melhor, ou por melhorar. Uma vez que você procura melhorar, ainda que você já esse melhorar é um contínuo, ainda que você esteja, é uma ação contínua, ainda que você esteja bem, sabe, fazendo as coisas corretas, você também pode optar por estagnar, piorar ou avançar, ou procurar ser melhor. Quanto mais você melhorar, quanto mais você se desenvolver, você vai colher coisas muito maiores e melhores lá na frente, quando você chegar no seu estado desejado. Tá bom? Então, para alcançar o seu estado desejado, primeiro é necessário mapear o seu estado atual. Como você está? Para você chegar, eu moro aqui no sul, eu moro em Santa Catarina. Para me chegar a São Paulo, eu tenho uma rota, um caminho. Eu vou sair daqui da minha casa, eu tenho um caminho. Se eu quiser chegar na capital, eu tenho que obrigatoriamente passar por um caminho. Porque se eu pegar uma outra rota, ainda que a minha intenção seja chegar a São Paulo, ainda que eu tenha saído de casa para chegar em São Paulo, eu não vou conseguir chegar em São Paulo. Por quê? Porque eu não peguei a rota correta. Tá entendendo? Não peguei o caminho certo. O caminho que foi escolhido pela pessoa que criou esse caminho de Santa Catarina a São Paulo. Então, tem este caminho, tem que correr aquele caminho, tem que andar por aquele caminho. Senão, ainda que eu queira chegar a São Paulo, ainda que eu precise chegar a São Paulo, eu não vou conseguir chegar se eu não pegar o caminho certo. Assim é a vida. Você precisa mapear o seu estado atual, conversar consigo mesmo e ponderar aonde é que esse caminho vai te levar. Em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12, está escrito: há caminhos que ao homem parece direito, mas o seu final são os caminhos da morte. Então escolha o caminho certo, seja inteligente, converse consigo mesmo, com o seu eu, peça ajuda de Deus, peça ajuda de um especialista, se for o caso, e faça um mapeamento do seu estado atual para ver se a forma que você está agindo, se o seu estado atual é um caminho que te possibilita chegar ao seu estado desejado. E assim você conseguirá com toda certeza ter uma vida abundante. Ok? Então, no próximo vídeo nós falaremos sobre o estado desejado.